E aí os guris do violino, dos violinos ali, da viola, não tão habituados a isso, tocar para dançar. Talvez eles nunca tivessem feito isso. Vai, foi lindo, encheu a sala, né? Eu acho que a importância da cultura, inclusive dentro das escolas, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que a música, de uma forma geral, ela tem esse poder de contribuição, né, social e cultural. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da TV do Gaúcho. Por aqui o mate cevado, a água quente, convidados muito especiais para te receber numa prosa de fundamento, com curiosidades, histórias e um bate-papo acerca da nossa cultura. Eu sou a Prenda Renata da Silva e fico feliz em te receber. Já vai lá nas redes sociais, não esquece de nos seguir e também de seguir a TV do Gaúcho no YouTube. Muito bem. Os nossos convidados da noite de hoje são uma dupla que faz a arte regional romper muitas barreiras. Eles, por serem artistas, talvez façam isso com muito mais propriedade do que qualquer um de nós que ficamos aqui do outro lado admirando quando eles sobem ao palco, mas não é só isso. Precisa pensar a arte, planejar a cultura, planejar toda a questão artística para entregar para o público algo que eles sempre fazem de maneira exemplar, que é um espetáculo. A Presto transforma vidas e hoje eles vieram aqui conversar com a gente sobre isso. Muito obrigada, Hilton e Jaque, sejam muito bem-vindos ao podcast. Obrigado. Prazer enorme. Satisfação. Quase 20 anos fazendo isso. Quase 20 Não anos. é pouca coisa. Quase 20 anos. A gente está nos preparativos, né, dessa celebração que a gente quer fazer o ano todo. No ano que vem a gente vai começar a fazer isso já no Natal, né? Vai abrir, vamos dizer assim, que vai abrir o ano de celebração. Porque na cultura, né, que para quem conhece um pouco, sabe, né, o quanto que as coisas são complexas, né, de acontecerem, né, e nós, enquanto também, em última análise, né, enquanto empresa, né, para subsistir, a gente tem que fazer, né, fazer acontecer. E no meio empresarial, de uma forma geral, isso é sempre um desafio, né, no Brasil. Então, para nós é uma alegria e vai ser um ano, assim, de muita, muita alegria poder celebrar, né, essa história. E nós estávamos falando, então, sobre como vocês se encontraram. Como Jackson Jax foi lá acontecer junto à Presto numa parceria que é sucesso até hoje. Sim. Então, esse encontro se deu lá pelo ano de 2014, né? Ou seja, fazem 11 anos, no início do projeto Arte Gaúcha, que é um dos projetos que a Presto desenvolve, né? Projeto que foi pensado pelo Ailton, é uma ideia muito interessante, porque ele que vem desse mundo dos instrumentos de orquestra, das orquestras em si, né, da música erudita, pensou como seria eu conseguir juntar isso, né, esses instrumentos, essa formação de câmara, né, uma formação mínima de orquestra, assim, com as músicas regionais. E entregar outro som para aquela música que já é um clássico do regionalismo. Exato, trazer pessoas do meio erudito para a nossa música regional e vice-versa, né? Fazer as pessoas do regional conhecerem um pouquinho dos instrumentos eruditos, né? Fazer essa fusão, assim. Sim. E aí eu não lembro, eu acho que foi através do André Machado que foi convidado para escrever os primeiros arranjos do Arte Gaúcha. E aí o André me contou essa história, disse, tem um grupo, assim, tá surgindo. E aí me convidou para ir até a Presto conversar com a Ailton, foi lá que nós nos conhecemos. Eu já conhecia de nome a professora Lúcia Passos, que também é gestora lá da Presto. E Grande Lúcia. Grande Lúcia, e então aí deu tudo certo ali, né? Aí nos encontramos e eu tenho um carinho muito enorme pela Lúcia, porque ela já me ajudou muitas vezes na parte vocal, né? Sempre quando surge algum probleminha, às vezes até meio específico, assim, tem isso aqui, não encaixo ali, não consigo chegar naquela nota. Não, querido, vai por aqui, ela tem o caminho certo, assim, a Lúcia sempre resolve. Quem sabe, sabe. Não é à toa que ela é uma referência nacional ainda. Nacional, né, com certeza. No canto e na técnica vocal mais especificamente. Mas só para dar um pouco, ampliar o contexto, né, desse nosso encontro, a Presto, ela trabalha com a cultura, essencialmente, né? Embora hoje em dia também trabalhe com
venda de serviço e tudo mais, que é a parte mais business, mas o nosso chão é a cultura, né? E A o que música. a gente, a música propriamente mais dita. especificamente. E o que a gente pensou na época, né? A gente iniciou esse trabalho como... Em princípio era um trabalho com início, meio e fim, que era um edital de cultura, um edital do Fundo de Cultura de São Leopoldo. Então a ideia, o que era? A gente montou um programa com, acho que eram 10 músicas, se eu não me engano. O André fez os arranjos, o André Machado, né? E o objetivo era circular dentro de algumas escolas, não lembro, acho que eram 10 escolas também, se eu não me engano. Não vou lembrar. Sim, eram Faz tempinho. Já faz eram várias escolas de São Leopoldo, e o objetivo era justamente isso que o Jackson falou, era fazer com que as crianças, nesse contexto, né, conhecessem um pouquinho da música erudita através da música regional, porque a maioria delas, em alguma medida, já conhecia um pouco, mais provavelmente do que as músicas eruditas, né, que talvez a gente pudesse também tocar. Então, isso funcionou tão bem, né? Criou uma sonoridade tão bonita, tão gostosa, e a sinergia do grupo também, né? Funcionou muito bem. E todo mundo curtiu, né? Tanto quem ouviu, né, nas escolas também foi muito bem aceito. E aí a gente resolveu dar sequência como um grupo, né, constituído, né, tanto para oferecer para eventos sociais, eventos culturais no resto do estado, quanto para entrar em outros editais, como a gente tem, inclusive a gente tem um projeto aprovado atualmente, né, aí via Lei Rouanet, para circular com o grupo, né? Então, de lá para cá a gente fez 3 programas, né? O primeiro foi com essa essência, né, da música regional, e aí entrou clássicos como Canto Alegretense, Querência Amada, Vento Negro, né, toda essa parte aí da música. Depois a gente fez pensando no rock gaúcho, né? Que é urbanos, né? Que é urbanos, que é uma outra proposta, mas te manteve, né, a pegada da música gaúcha, que ficou muito interessante também. E por último, agora, a gente estreou em 2023 o espetáculo Fandangos, que daí fazendo... Aí esse eu fui no lançamento, lá no teatro. Fazendo releituras, né, de clássicos do Fandango. Então, também, assim, inclusive, a gente incluiu um casal de dançarinos para dar para dar todo esse contexto, e ficou muito bacana também. E às vezes a gente, dependendo de quem nos chama, né, a gente faz uma mescla disso tudo para mostrar um pouco também, né, do que a gente faz. Verdade. Esse repertório de Fandangos é muito inusitado, né? Porque quando que tu veria violino? Nós tocamos, inclusive, esse repertório em Gramado, numa semana farroupilha. E aí, tava pensando no Gramado, deve ser no teatro, ali no centro, ou como já tocamos na frente do Palácio dos Festivais ali, ser por ali. Daí, quando nós chegamos, não é no CTG. Hoje é no CTG. Cara, no meio da semana farroupilha, Renato. Muito aleatório. Pensei, cara, tá, bora, vamos lá, né? Tá, daí tocamos 1, 2 ali, o pessoal queria dançar, é setembro, semana farroupilha, e aí os guris dos violinos ali, da viola, não tão habituados a isso, tocar pra dançar. Talvez eles nunca tivessem feito isso, vocês? Provavelmente. Tu estava tocando juntos. Tinha, com certeza. Pois é, aí os guris disseram, cara, nós vamos ter que dar um gás aqui, porque vai ser baile. E foi muito legal. Sim, a gente entrou no clima e disse, duvido que vocês tenham dançado um chamamé com violinos. Então vamos lá. Foi lindo, encheu a sala, né? Sim, foi bem joia. Sim. Mas é curioso, assim, tu planejar um projeto que... Bom, o Ailton é músico, então. Aí pensa um projeto do ponto de vista artístico, e daí quando chega lá pro público, a sonoridade é muito diferente. Quando eu assisti o lançamento do Fandangos no Teatro de São Leopoldo, eu fiquei pensando, super combina com esse ambiente. Primeiro que a pessoa que fez as luzes arrasou. A entrada ali de vocês já era maravilhosa. Aí depois o repertório era ótimo. Mas quando o casal entrou, ele destoa, né? Da camerata de palco, assim, e tu fica pensando, interessante. Porque... Como vocês fazem projetos que geralmente circulam em escolas, criança gosta de ver movimento, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que tudo que a gente procura fazer é para chamar atenção em todos os aspectos, né, positivos, porque a gente precisa chamar atenção por algo que as pessoas, não só as crianças, né, as pessoas gostem, apreciem e lembrem, né, e passem a querer consumir mais daquilo, né, não só por nós, mas pela cultura de uma forma geral, né? Porque hoje em dia tem tanta
influência negativa, né, do ponto de vista artístico, de uma maneira geral, Sim. né, não só na música, mas de uma maneira geral. Então, acho que isso traz mais, trazer elementos mais positivos, eu acho que sempre ajuda. E eu acho que nesse contexto específico, né, de trazer um casal, a gente ainda não conseguiu, mas a ideia, até nós montamos um projeto pela Petrobras, que a ideia era trazer um grupo inteiro, né, pena que infelizmente não foi, ainda não conseguimos, mas isso está em aberto, né, porque a gente até já oferecia em outras situações, é que às vezes fica complicada a logística. Por exemplo, nós podemos ir numa cidade, nada nos impede de fazer uma parceria com um CTG local para um dos grupos fazer uma participação, porque são músicas super conhecidas, que a maioria já dançou e tal. Sim. Então, eu acho que isso é super saudável, né? E essa interação com as pessoas, seja de forma mais passiva, assistindo e admirando, ou seja, participando, dançando, né? Como foi no caso desse CTG que o Jackson falou. Então, acho que tudo isso cria, assim, um clima, né? Uma atmosfera que é super positiva, de uma maneira geral, para o bem cultural, né? A Presto nasceu em São Leopoldo, que é o berço da imigração alemã. Talvez isso não tenha nada a ver. Mas foram basicamente esses imigrantes que trouxeram para nós toda essa questão da orquestra, do canto coral, e que fez a nossa região pulsar tanto esse tipo de arte, né? E aí, tu tem a Lúcia lá, tu tem o grupo do coral, tu tem a orquestra Presto lá, e veio Arte Gaúcha. Sim. É uma construção que a gente foi fazendo, né? E coisas vão surgindo, né? Inclusive a ideia desse grupo originalmente nem era dar sequência, né? Mas quando as coisas funcionam, né? Obviamente a gente também tem que fazer com que a coisa ande, Isso né? aí. Então falando assim especificamente sobre esse né, Arte Gaúcha, o nosso chão, assim, em termos de atividade cultural é o canto coral. Né? Inclusive antes da Presto, né? Tanto eu quanto a Lúcia, eu conheci a Lúcia cantando no coral, comecei no coral juvenil da Unicinos, ela já fazia a preparação vocal dos grupos lá, né? Tinha todo um movimento coral na Unicinos na época. Tava me escondendo essa informação. Na época ele fala assim, parece que faz muitos anos. Tava me escondendo essa informação, porque ele nunca me disse que cantava. Olha aí, ó, fique registrado. Sabe que eu ia antes perguntar, pensei, vou parecer muito desinformada, né? Vou ficar quieta na minha, porque que ele toca, eu sei, agora que tu canta aí, eu toco. Sim, não, cantei uma época. Não, cantei muitos anos, na verdade. Cantei de 93 até 2001, eu acho. Olha aí, coral. Bastante tempo. Então, mas nunca profissionalmente, né, cantando. Mas enfim, mas em todo caso, esse é o nosso chão. E a gente acredita muito no poder da cultura e da música, mais especificamente, como um poder transformador, né? Então há, assim, centenas de relatos, né, do quanto isso modifica, né, na estrutura das pessoas, tanto fisicamente, porque é também uma forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Inclusive do ponto de vista físico, né? Respiração, a questão da postura e outras coisas. E fora, além dos aspectos musicais que já fazem bem, né? Inclusive tem estudos neurológicos falando, né, sobre os grandes benefícios que a música traz para as pessoas. Então, música é uma terapia, por isso existe a musicoterapia, né? Desde que seja uma música realmente pensada, né, para trazer isso. E aí a gente foi agregando coisas, né? Então, primeiro, em 2008, nasceu o Madrigal Presto, que é o nosso coral. Depois, em função do Madrigal, começaram as atividades com a orquestra, com o quarteto primeiro, depois com a orquestra. Inclusive, o quarteto surgiu também de um fundo municipal de cultura, né? E aí, para acompanhar o Madrigal. E ali, em função disso, para fazer algumas coisas um pouco maiores em termos de obras, né? Com coral, a gente eventualmente ampliava para uma camerata, que hoje é o que existe, né? E depois veio o Arte Gaúcha. Então, são construções que a gente vai fazendo também, algumas em função da necessidade e algumas também para inovar um pouco, né? Porque como eu falei antes, as pessoas precisam de estímulos diferentes, né? E principalmente nos dias de hoje, né? Que tá tudo super virtual, tudo, né, interativo. Então, se não há um estímulo diferente, até no caso do coral, né? Para para quebrar um pouco o estigma, né? Que a pessoa conhece do coral, que é coisa de igreja. Então, cria uma caricatura que às vezes é negativa e cria uma barreira para a pessoa, mesmo para criança, às vezes cria uma barreira. E é isso mesmo que a gente quer quebrar, né? Então, hoje, inclusive, a gente tem oficina coral adulto, oficina coral
infantil, que é para fazer com que as pessoas circulem Todas as dentro. faixas etárias exatamente. possam experimentar. Experimentem, mesmo que eventualmente não venham a ser musicistas ou mesmo cantores por muitos anos, elas têm essa experiência, essa vivência, e elas com certeza elas ficam sensibilizadas. E na pior das hipóteses, elas vão virar melhores ouvintes, né? Que já é um ganho muito bom, né? Comparado ao que se ouve hoje em dia por aí, né? Bom, eu fui na internet procurar o que significa presto, né? Sim. Porque fiquei curiosa. Não sou da área musical, mas pensei, Ailton não daria um nome para uma empresa se ele não tivesse um significado. E aí eu descobri lá no Google, né, querido, o que significa, mas assim, na prática, ele é um ritmo mais rápido da música erudita. Sim, ele é um andamento musical, né? Um andamento. Ou seja, na música a gente tem diferentes, de uma maneira geral, né, em tudo, a gente tem ritmos e andamentos diferentes, e eles podem ser mais rápidos ou mais lentos, e como antigamente também não existia essa coisa de, vamos colocar um beat, né, específico, vou colocar 60, 80, então eles colocavam nomes de andamento, então é andante, alegro, e o presto, ou depois ainda tem o prestíssimo, né, mas o presto ele dá o nome de um andamento rápido, mas a gente fez esse trocadilho também com prestação de serviço. Então a ideia do presto é isso aí. E todos os nomes de andamento vêm do italiano, né? Então seria um meio termo entre presto e presto, né? Mas eu não que a minha pronúncia seja... É verdade, eu já chamei dos dois, eu acho. Então não tenho certo, assim... Teoricamente seria o italiano, né? Mas presto. Não me cobrem também, porque eu não sei. E sério, né? Mais sério. Presto também. É. Em geral, assim, na música, quando essa parte presto mais... Não, em geral tem mais a ver com o caráter do andamento mesmo. Aí o quão sério vai ser ou não vai depender da proposta musical mesmo, né? Se é do contexto, né, no qual ela está inserida. Da peça. Bacana. Entendi, viu? Ó, tu que está em casa acompanhando o nosso bate-papo, a nossa prosa de fundamento com a Presto Produções, ou Presto Produções. Aí nós vamos deixar para o pessoal como soar melhor aos seus ouvidos. Certeza. Já pode seguir o pessoal lá nas redes sociais e acompanhar, porque eles têm um catálogo, eu diria, de produtos culturais, musicais, que é fenomenal. Um deles está aqui hoje, que é o Arte Gaúcha. E é muito interessante esse viés, assim, digamos, da Presto. E talvez seja uma das coisas, além das pessoas, né, da Lúcia, do Ailton, de todos os amigos que eu conheci lá, esse cuidado em todos os projetos. A gente sabe que hoje a música é muito tratada como entretenimento apenas, né? A Presto não faz nada sem um viés cultural. Por mais que seja diversão, né? Por mais que tenha dança inserida em algum momento, por mais que até no meio do programa a gente faça alguma brincadeira, alguma piada, não é no clima, digamos assim, completamente de um concerto, né? Que a gente toca, mas esse viés cultural é muito forte na Presto. E isso me mantém por perto. Tu vai tomar um chima? Eu acabei de tomar. É que a roda vai girando, ela vai rápido. Eu não vi. Então, eu acho que esse é um dos motivos legais, assim, bacanas, e vale a pena deixar registrado que me mantém, assim, por perto. Claro, além de tu te sentir prestigiado, né, em todos os trabalhos, em todos os momentos, eu vejo, assim, sempre que tem oportunidade, eu sou incluído, né, nos eventos, isso é muito bacana, assim, né, tu te sente bem, mas essa coisa da cultura, de tu poder estar levando isso à frente, não só como entretenimento, vai lá, né, faz, assim, sem sentido, às vezes, pro músico, né? Vai lá, a pessoa dá umas risadas, dança umas músicas. Só toca um violão. Exato, tem esse viés cultural. Isso, não é só tocar um violão, isso é muito legal. E tanto das histórias, né? Das crianças, por onde a gente já circulou, que foram várias cidades aí do Vale dos Sinos, e ver aquelas carinhas, né? No início, assim, quando a gente chegava, assim, às vezes as crianças, vocês vão tocar funk?
Pensa só, se não tocar funk, e a gente, então, hoje a gente não vai tocar funk. Eu tenho algumas saídas muito legais, assim, né? Não, o meu motivo de estar aqui hoje justamente é não tocar funk, te provocar a ouvir algo diferente. Às vezes as crianças ficam meio assim, né? Mas Pensando no final, o que vai vir. o que que vem? Tudo No de final, preto ali, aquele pessoal sério. exato, quem sabe, né? E aí, mas no final, assim, a gente poder perguntar aí, vocês gostaram? Sim. Né? Aquela música tal, lembrei do meu pai, do meu avô, né? Então, às vezes, infelizmente, a música regional, vários motivos, mas não chega, né? Sim, na nova geração. E exatamente ali, naquele embrião ali, né? De repente, depois um que outro vai pro CTG, ou vários, né? Que é um movimento grande e tal, mas os que não vão, às vezes, passam até uma vida e acabam conhecendo ali a nossa cultura, a nossa música, ou por alguma propaganda, ou enfim, Sim. assim, muito Ou só pelo superficialmente. viés de entretenimento também, né? Ou só pelo viés do entretenimento, do bairro. Parece que o nosso cancioneiro regional, ele ficou quase que restrito ao consumo das antigas gerações, né? E hoje, quando a gente pensa em consumir, eu gosto muito do Masbá. Nenhuma novidade, todo mundo sabe que eu sou fã. Por quê? Porque ele traz uma nova roupagem para o cancioneiro regional, que são músicas que eu já ouvia e que daí tu passa a apreciar de uma forma diferente, porque a música, a obra é sobre isso. Tu apreciar? Ok. Eu acho que a Presto faz isso com a arte gaúcha também. Faz muito né? isso. E aí eu fico imaginando, lá no site da Presto tem, né, todo o trabalho, o portfólio de vocês, e ele inclusive faz questão de dizer que os projetos aconteceram ou acontecem nas escolas, para as crianças. Sim. E essas crianças talvez hoje, nesse momento, não estão consumindo, mas elas podem ter uma memória afetiva dessa música. E exatamente a presença da Presto lá que vai despertar e pode mudar essa realidade. Sim, em todos os projetos que a gente faz, não só com Arte Gaúcha, né, a gente busca ter essa interação, né, por exemplo, no ano passado, no projeto da Camerato, quando estava em execução, alguns ensaios a gente fazia dentro das escolas, justamente com esse propósito. O Arte Gaúcha é a mesma coisa, mesmo quando o objetivo, a gente fez um projeto que o objetivo não era, o objetivo final não eram as escolas, mas os ensaios a gente fazia na escola, porque o ensaio a gente ia ter que fazer igual, né? Sim, então, para nós não custava, por exemplo, vamos fazer num bairro tal, depois num bairro tal. Então, incluir isso no cotidiano das crianças, infelizmente a gente não tem como fazer isso o ano todo e muito menos em todas as escolas, né? Mas eu acho que outras empresas, outros grupos também deveriam ou poderiam fazer ações assim, porque em geral não vai custar tanto assim, né? Não digo nem do ponto de vista financeiro, mas às vezes é uma questão mais logística, de combinação e também de proposição. Porque assim, a cultura, em geral, assim, não é que não adianta, é legal, né? E mostrar uma vez para as crianças. Mas o ideal seria que tu estivesse presente ao longo do desenvolvimento da criança. Porque se tu vai quando ela está no 2º ano, lá no 4º ano ela já recebeu outros milhares de estímulos, né? Então tu precisa estar presente para também ser uma opção que ela considere para comentar com os pais, para comentar com os amigos, para daqui a pouco, se estiver passando em algum lugar que esteja tocando, ela, vamos parar que eu gostei dessa música, eu gostei daquilo, ou eu gostei daquele instrumento, porque às vezes a pessoa se conecta não necessariamente com a música, mas conecta com o instrumento, com quem está dançando, e assim por diante, né? Mas isso só com a insistência naquela atividade, né? Sim. Porque tu não tem como concorrer com, sei lá, o YouTube, o Spotify da vida, em termos de impacto, né? Ela tá sempre ouvindo aquilo ali. Então, acho a própria rádio de hits, né? Onde, dependendo da rádio, tu vai escutar o dia inteiro 5 canções, 6 canções. Vai girando aquelas ali, né? Então, chega muito mais em massa, né? E em casa, em geral, claro que ouve primeiramente o que os pais ouvem, né? E, em geral, os pais ouvem a maioria, né? Eu acredito que 1 ou 2... aquilo ali fica naquilo ali, né? Sim. Então, acho que é papel nosso, né, enquanto empresa que trabalha com a cultura e também da educação, disponibilizar alternativas, né? Aí eu não estou falando especificamente da música erudita ou da música regional, mas outras alternativas, inclusive da música do MPB, enfim, né? Claro. Para que as crianças conheçam, que senão elas vão ficar naquilo ali e o senso musical delas fica limitadíssimo. Sim. O que hoje, porque a Presto ela tem uma escola também de formação musical, né? O que hoje chama mais a atenção das crianças?
É um instrumento específico ou... Não sei. Olha, Talvez na Presto o canto. no canto, assim, até porque nós somos Formação referência cultural. ali, mas em geral, o que chama mais a atenção das crianças hoje em dia tem a ver com o que elas ouvem de uma maneira geral fora, né? No caso, ou é porque veio pelo estímulo do... Como é que é o nome daquele programa de TV? Que é o The Voice. The Voice The Voice, que as Kids, crianças algo do cantam. gênero, né? Aham. Ou porque eles gostam de algum cantor específico ou cantora, né? Em geral é isso. Eles querem cantar né? igual. Igual. Então elas querem cantar igual, ou já tem o bichinho, né, do Instagram ali, querem de alguma forma estar na mídia, aquela coisa toda, né? Às vezes, eu acho que vim pelos motivos errados, tortos, vamos dizer, não vou dizer errados, mas tortos, às vezes também não quer dizer que não possa, nós não possamos contribuir, né, naquele processo, porque também nesse momento a gente tem a oportunidade de incluir outros estímulos, né? Não só do ponto de vista de repertório, porque às vezes para chegar num determinado repertório que a pessoa quer, ela tem que passar por outros antes. Não necessariamente ela tem que gostar daquilo ali, Sim. mas faz parte do processo técnico, Sim. inclusive, né? Assim como a maioria das coisas a gente aprende na matemática, Sim. que aprendeu seno, cosseno, não sei o quê, para depois, né, chegar em outras situações, né? Mas faz parte, né? Então acho que nesse momento também a gente tem a oportunidade de inserir outros estímulos, né? E dessa forma contribuir. Mas né, depois o que ela vai fazer com isso, né? Que nem a criança que chega lá, o adulto já, e quero fazer uma aula de violão. E nunca... Não, mas ele quer sair tocando na primeira aula. Ah, sim. Não tem a paciência pro processo de aprender. Como é que tu aprendeu a tocar violão, Jacques? Bah, eu comecei na igreja. Ó. Atrás da igreja tinha um professor que dava aula. Encontrei ele esses dias, inclusive o professor Jorge, estiver assistindo. Na frente da escola dos meus filhos, ele estava Olha. trabalhando, aposentado, assim, disse, cara, eu tava em casa, não sei o quê, daí resolvi pegar esse trabalho aqui na recepção, assim, da escola, encontrei ele, tu não vai lembrar de mim, desculpe, não vou mesmo, eu sou o Jorge, que te dei aula, cara, eu tinha 8 anos, Meu Deus. foi bem legal, porque o meu início, porque eu queria bastante, pedia o violão, e não era fácil pra gente ter um instrumento, assim, na época, né? Então eu lembro que o meu primeiro instrumento foi emprestado, assim, de um vizinho. Não, pega aqui, mas pensa num berimbau, né? Tchê, se aprende... Não tem, né? Quem aprendesse daquele, tocava qualquer violão. E aí, peguei um tonante, assim, tá, e aí, muito legal, porque o professor Jorge me deixava tocar no violão dele na aula. Ah. Ele tinha um de Giorgio, né? Ah, sim. Outro e aí, não, na aula tu vai tocar com o meu violão, fica tranquilo. Ele via, né, que o meu não tinha condições. Eu tentava e tal em casa. E aí foi mais ou menos meio ano ali que eu fiz essa aula, assim, esse curso atrás da igreja, aprendendo as canções ali da missa mesmo, né? E eu lembro que foi do meio do ano pra frente, assim, comecei. E aí no final do ano eu tava saindo, minha aula era a última da manhã, assim, eu saía pertinho do meio-dia, assim, e eu tava indo embora, ele, tu mora pra lá, né, já vi que eu ia a pé, assim, era pertinho de casa, tu mora pra lá, né, daí eu, sim, moro pra lá, eu vou caminhando contigo, alguém dos teus pais tá em casa, e aí eu disse, tá, acho que a mãe tá em casa essa hora, né, eu quero trocar uma ideia com ela, então, tal, eu lembro até hoje, assim, ele disse, olha só, eu sou um professor bem do básico, assim, eu lembro dele ter chego, o Jackson tá fechando aqui meio ano e tal, e eu vejo que ele tem bastante intimidade com o instrumento, ele gosta bastante, e eu não tenho mais, assim, eu não consigo mais passar, o que eu poderia passar para ele, eu já fiz, né, então eu aconselho vocês procurarem uma escola maior, com mais referência, né, um professor com mais, né, condições que possa continuar ajudando ele, porque agora aqui eu vou estar enrolando ele, vai ser mais do mesmo aqui. Sim. Mas eu quero que tu continue tocando no grupinho lá, na igreja e tal. E a partir dali eu fui estudar em outras escolas e tal. E nunca mais, assim, depois de um tempo tocando, acabei fazendo outras coisas. E não fui mais tocar ali na igreja, né? E aí não vi mais o professor Jorge, fui encontrar ele agora, sei lá quantos anos depois. Alguns anos depois. Muito legal. Mas eu queria ainda falar, Renata, sobre a Presto, um negócio bem bacana do Ailton, assim. Ele é um cara muito calmo. Eu aprendo muito com ele, assim, é uma das coisas também que me faz estar, né, junto da Presto. O Ailton é aquele cara, assim, cara, tá tudo dando errado, assim, não, calma só um pouquinho, a gente vai resolver, tudo certo, assim. Ele é calmaria no meio da tempestade. Não, o troço tá caindo a casa, assim, ele, não, segura, a
Tipo, não, calma que eu vou lá, eu resolvo já isso aí. Espera aí que eu tô agora terminando de tomar meu café que eu já resolvo lá. É muito engraçado isso. E tinha que falar. E outra questão também que tem a ver com essa calma é com relação a esse trabalho com as escolas, né? Eu lembro assim do episódio onde as crianças saíram ali da sala e, cara, a gente não conseguiu dominar ali o momento. Às Foi, vezes. e aí vem assim, né? Aí eu lembro assim de dizer, bah, olhei pro Ailton e, pá, a turminha tava muito acelerada, assim. Cara, não deu, talvez não tenhamos conseguido passar nada, né, pra essa turma. E eu lembro dele dizer, Jacques, isso aqui é um trabalho de formiguinha, cara. A gente vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Mas, se Deus quiser, se a gente conseguir ter esse projeto por mais tempo, a gente vem aqui. Hoje ninguém prestou atenção, mas quem sabe no ano que vem a gente consiga, né? E lá no final, quando eles estiverem lá no último ano da escola, talvez a gente tenha conseguido vir aqui 3, 4 vezes. Isso na vida deles vai fazer diferença. Talvez não de todos, mas de alguns, né? Então é um trabalho de formiguinha. A gente tentando fazer a nossa parte, assim. E realmente, né, tem lugares que a gente foi, que a gente já visitou crianças que já estavam em outro ano, ou, o meu primo, meu irmão viu vocês na vez passada e me comentou que era bem legal quando eu disse em casa. Já aconteceram episódios assim, e aí a gente já está transformando, né, mesmo que minimamente já... Se o Só o assunto fato da Já pessoa é. comentar, né? Já é uma lembrança. já chegou no núcleo familiar e tal, exato, já lembrou, né, meu irmão do outro ano assistiu vocês no ano passado e tal. E também da curiosidade, ano que vem vocês vêm de novo, Uhum. né? Então Isso começa. é legal. É muito legal, muito legal. A gente. O frustrante é tu não saber, no nosso caso, né? A gente não Sim. saber se a gente vai conseguir ano que vem fazer a mesma. Porque a gente gostaria, por exemplo, de ter uma permanência dos projetos ano que vem nós vamos fazer, mas vai ser melhor ainda, a gente vai trazer um cantor, um solista ou um outro instrumentista, sei lá, né? Para também continuar chamando a atenção deles, né? Essa é a parte frustrante nossa, né? No nosso caso também a gente lamenta, claro, que nem sempre a gente consegue ter essa regularidade, né? Mas só para voltar ao assunto anterior, que eu acho bem interessante um ponto que tu perguntou ali sobre a questão dessa questão dos alunos, né, que vêm até nós, principalmente as crianças, e também de encontro ao que o Jackson falou. O Jackson quase podia ser um desses alunos, ó, que foi para lá na pressa. Tanto no Quase. canto quanto nos instrumentos, né, as crianças, de uma maneira geral, estão muito impacientes, né? Também fruto da coisa do imediatismo, né? De ter o resultado ali. Daí ela assiste, né? Assiste 5, 10 segundos de uma coisa e daí já quer trocar. Então, como é que ela vai ter paciência, né? Para sentar ali e esperar dar um resultado que ela quer, ou que ela, tipo assim, a referência que ela tem no ouvido dela, ela quer que saia daquele fazer que ela não tem a habilidade ainda, né? Não desenvolveu a habilidade, seja vocal, seja instrumental. E isso gera frustração, né? Então, assim, isso depois, se for colocar isso na ponta do lápis, né? Mas se tu pensar isso daqui 5, 10 anos, vai ser um prejuízo muito grande para ela. Claro. Em qualquer coisa que ela queira fazer, né? E a música, ela tem esse poder, né? Se a pessoa tiver um pouquinho de persistência né? E o apoio, às vezes, dos pais também, que é importante, para que ela persista, né? Mesmo que depois ela não venha, ela não goste mais do instrumento, mas esse processo de insistência, né? de disciplina, de ter que ir, do compromisso, todos esses elementos vão construindo uma pessoa melhor, né? Um cidadão melhor, uma pessoa que consegue apreciar um pouco mais, até, ou simplesmente, né? Simplesmente parar e apreciar o teu professor tocar. Uhum. Né? Só isso aí já é uma coisa muito boa. Então, viver o processo. Então, essa que é a parte da cultura que é interessante, porque se tu for pensar assim, eu trouxe aqui meu filho, que ele quer participar do próximo The Voice Kids, não sei o que. Isso para nós não é estimulante. Claro que não. Isso não é estimulante, né? Porque, claro, às vezes uma ou outra pessoa... tem um deadline ali, né? Exato. A pessoa tá vivendo, já tá imaginando um mundo, assim, para o filho dela, ou às vezes a própria criança já tá imaginando uma coisa que, né, ela tá meio que pensando muito adiante, né? Uma coisa que talvez ela não sabe não tem nem ideia de como é que é aquele processo, né? E quando ela tem que passar por aquele processo, às vezes ela fica titubeando, fica enrolando, ou não sei, né? Aí vai de pessoa para pessoa. Mas eu acho que a importância da cultura, inclusive dentro das escolas, eu acho que é mais ou menos nessa linha, né?
E verdade. que não é tão diferente assim do processo da escola. Claro que no processo da escola as crianças estão numa situação mais passiva, né? Elas não estão ali para aprender, tocar música, ou mesmo para cantar, embora a gente desincentive elas a cantar. Mas eu acho que a música, de uma forma geral, ela tem esse poder de contribuição, né, social e Sim. cultural. Porque, na verdade, viver, experimentar a cultura é uma coisa que a gente faz quase no cotidiano. A gente tem que aprender a apreciar mais, ou talvez apreciar uma cultura um pouco mais positiva. Agora, para virar um artista, tu tem que ter um percentual de talento, de dom, ou chame do que quiser que Deus mandou, e um outro tanto de persistência, né? Com certeza. Tem que ter muita dedicação. É, É. bastante. Porque tu imagina passar por tudo isso e às vezes de subir no palco e não ter público ou qualquer outra coisa, né? Ou eu gosto de um estilo e daqui a pouco em algum momento tu te obriga a mudar o estilo porque tu entende que o mercado tem uma outra demanda. Não deve ser muito fácil assim. Acho que não. A gente lida com bastante, assim, além da frustração de às vezes tu idealizar algo, né? E aquilo não surtiu efeito. Digo assim, em geral, por exemplo, uma música que tu vai apresentar, tu constrói um arranjo ali, tu ensaia, tu vê que é bonito, isso aqui a galera vai gostar. E às vezes a outra que é bem mais simples, que tu nem deu muita ideia, assim, nem deu muita bola, A galera adora. é o que a galera adora, né? Então isso às vezes dá uma frustração. Pô, mas esse arranjo aqui, cara, eu coloquei aquela voz, né? Aqui eu fiz aquela frase musical, e às vezes não surte efeito. E com o tempo a gente vai entendendo, né? Que é assim mesmo. Mas também a rejeição, assim, eu acho que para mim é bastante difícil, assim. Existem alguns estereótipos, por exemplo, dentro da nossa cultura, né? De cantor mesmo, te dar um exemplo, né? Uhum. Daquela coisa mais campeira, daquela, né? Aquela coisa mais forte e tal. Eu nunca me enquadrei nesse quesito, assim. E nunca tentei fazer isso porque eu sempre digo, cara, tem muita gente fazendo isso bem. Se eu tentar fazer isso, eu nunca vou ser tão bom quanto, né? Eu tento fazer da minha maneira, da minha verdade e da forma como eu penso também. Às vezes eu não concordo com tanta força. Eu acho que pode ser um pouquinho mais de jeito aqui. Quem sabe isso aqui com um pouco mais de jeito. E sempre tem público para tudo, assim, né? Mas às vezes há rejeição por parte, vamos dizer assim, da massa, né? Porque já existe um estereótipo, né? Então até tu, digamos assim, tu criar ali minimamente a tua trajetória e ter o teu espacinho ali no meio daquilo ali, tipo, é diferente, mas é legal também, vai um longo tempo, né? Sim. Eu comecei, desculpa te interromper, eu lembro que eu comecei tocando CTG muito, muito novo, assim, e sempre com esse negócio, cara, não consegue fazer um pouco mais forte ali? Consigo, mas daquele jeito, né? Do meu jeito. E aí eu fui chamado para tocar no CTG lá em Porto Alegre, Lanceiros da Zona Sul, que era, Sim. na época, uma referência, assim. Uhum. E aí, cara, eu cheguei lá e logo conversei com o Beloni, deve conhecer Nossa, Beloni. Beloni. Cara, seguinte, Mestre, né? não sei se tu me conhece, cara, mas eu não né? Era o falecido Chico Matos, que tocava na época lá, antes, né? Então, Miguel Castilhos tinha passado por lá. Então, Outro perfil. toda uma, né? Esse cara, é diferente o que eu faço, né? Não sei se de repente, assim, tá, tem um lá que eu acho que vem aí tocar. Daí o Beloni é um cara ímpar, assim, né? Sim. De uma sapiência. Ele, não, Jackson, eu te conheço, eu te trouxe aqui porque eu quero isso, né? Eu acho que isso é necessário no movimento, não só aqui no Lanceiros e tal. Acho que tem que ter isso aqui e tal. E a gente vai construir uma história juntos. E de fato, foi bem bacana, assim, porque o grupo vai dançar diferente para que tu cante dessa maneira. Não Isso. vai, né? Não tem como o grupo dançar todo com força, com aquelas roupas. Aí agora tu vai me ajudar aí nas roupas mais, tem que ser mais. Sim, o né? xeripá. Exato, xiripá. Não, a gente quer um grupo que dance de fraque, por exemplo, né? Onde, sei lá, uma Com roupa certeza. mais. Como é que é a Braga? Isso? Sim, de Braga. De Braga. Então a gente tá procurando isso. O cara tava A Braga é o traje mais... do estanceiro. o mais pomposo, digamos assim, né? Exato. Tanto que em 2003 o Lanceiros veio a ganhar o Enarte com esse traje aí. Mas foi em 2002 que eles fizeram o Paixão dançar, né? No tablado. Ou foi 2003?
Ah, não. Eu não me lembro. Tem o Laçador, teve o Laçador. É, o Laçador. Porque assim, o Paixão, porque o Laçador é o Paixão, né? Mas esse ano foi inédito. Do Laçador. Aham, Marcelo Brilhante, que interpretou. Bah, aquele cara é gênio. Eles colocaram, não sei se tu recorda disso ou conheceu a história. Eles colocaram uma O estátua. Ailton já foi assim no CTG, já foi de CTG, não? Não. Tá. Tá. Nós vamos te contar essa Cara, história. Eu nem gaúcho. Eles colocaram uma estátua no meio da coreografia, né? Que ela E entrou. aquela estátua entrou num carrinho ali, num como que chama? Num púlpito, não é? É. Num praticável ali. E aquela estátua, ela ficou ali durante a coreografia, se não me engano, eles até mexiam ela pro meio do palco e tal. E num dado momento ali, no ápice da coreografia, não era uma estátua. Era um cara todo Era um pintado, cara. como laçador, e ele desce Saiu ali e sai dança com a dançando. prenda. Cara, só que o cara, ele treinou Foi aquilo, de o cara é ninja. arrepiar, gente. Todo mundo achava que era uma estátua, porque ele estava todo de prata, pintado, com um laço ali, e ficou Estático. estático. Não, e ele Genial. entrou na primeira coreografia, a estátua, passou as 3 músicas. E ele ali, E ele ali parado. paradinho. Aí, quando começou a coreografia de saída, eles posicionaram a estátua no meio do tablado Isso aí. e ele parado. E daí, do nada, assim, a prenda vem e puxa ele e ele sai dançando. Foi de arrepiar, eu me Foi lembro. muito legal. Eu me É, lembro. surpreendente, né? Surpreendente, foi muito legal. Mas sabe que dentro dessa tua pergunta original ali, em relação a essa questão do dom e tudo mais, né? E da questão artística mesmo, né? O meu conceito, assim, em relação a isso é que quando a gente faz arte, cultura, ou quer fazer, né? Se a gente se vai se preocupar com essa coisa do business, né? Da parte comercial, a gente... ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra, né? Porque, assim, e às vezes a gente tem que fazer, se a gente quiser vender algumas coisas, a gente tem que tentar enquadrar naquilo que o evento demanda. Mas enquanto artista, se tu quer fazer uma coisa, propor, né, alguma coisa, que é o Arte Gaúcha, né, vamos inventar um grupo aí que vai fazer tal coisa e tem essas características. Se tu for pensar no que as pessoas comprariam, tu não vai fazer isso. Era muito mais fácil tu pegar o Jackson, vamos montar um grupo aqui, pega um acordeon, tu canta, vamos pegar um contrabaixo e bateria e vamos montar quase uma banda de baile, assim, né, no formato, né. Seria muito mais fácil comercialmente falando, né? Só que talvez ficasse muito distante, ou talvez até não daria para fazer, não poderia levar isso numa escola dentro do conceito que a gente quer. O que eu vou mostrar, né? Uma coisa que a pessoa pode ver em qualquer lugar. Né? Então, acho que, de uma maneira geral, não dá para esperar isso do artista, né? Do artista que se propõe a fazer a arte e quer que as pessoas o reconheçam, ou a reconheçam, pela arte que ele está disposto a fazer, ou que ele gosta de fazer, né? E aí entra na questão do... Tu canta de um jeito e eu te peço para cantar de outro jeito, né? Que vai descaracterizar a tua voz, ou descaracterizar a tua forma de interpretar, né? Então, aí já é uma outra coisa, né? E aí eu penso que... A pressa, além de ser ousada, tem que ser corajosa, né? Também, porque assim... As pessoas estão, nesse sentido, muito mal acostumadas, né? Porque hoje em dia tem uma fábrica, por exemplo, né, da música sertaneja. Tem uma fábrica de fazer... E é sempre a mesma coisa, né? Porque é uma fórmula, né? É sempre a mesma coisa e às vezes falta um pouquinho de talento. Também. Mas no funk, né, também tem uma fórmula. Existe uma funciona, né? E funciona. E vende muito, tem toda uma indústria em função disso. Mas se tu quiser ser artista, né, e ter um pouquinho de originalidade, né, tu não vai fazer isso aí, talvez tu não ganhe rios de dinheiro, enfim, mas não impede que tu faça algo bom, né, e que mude vidas, né, enfim, que tu consiga se inserir no meio cultural, no meio artístico e, inclusive, fazer muito sucesso. Até porque, senão, pessoas como Chico Buarque, o próprio Gilberto Gil, não fariam sucesso, né, porque são músicas que hoje em dia, claro, exige um preparo assim para ouvir certas músicas desse estilo, né? Porque as pessoas já não estão mais habituadas a ouvir músicas que tenham alguma coisa a dizer, seja de crítica social, seja até mesmo em forma de poesia, muitas músicas. As pessoas não não conseguem ouvir porque elas acho que não conseguem até entender, né? Compreender. E aí elas rechaçam, né? Porque tem algo muito mais fácil dizendo
Entendeu? Porque aí cria, né? Aí vem toda essa questão da discussão das redes sociais, tudo mais. É tudo muito fácil, tudo muito descartável, né? E aí, né, infelizmente. Rápido, né? Então, acho que o nosso papel ele vai numa direção assim meio que oposta, mas querendo realmente apresentar outras possibilidades para as pessoas e fazer com que elas, principalmente as crianças, né? Porque daí elas têm todo um, né, no adulto é mais complicado de tu querer, né? Formado, enfim. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha assim que a gente busca trabalhar. Tu acha que quando a gente fala assim, música erudita, música clássica, música de concerto, já imediatamente soa o sininho do preconceito? Hoje em dia, infelizmente, ainda assim, né? Eu não sei dizer se é preconceito, mas acho que é, né? Preconceito no estrito senso da palavra, porque a pessoa realmente ela não entende, né? Não entende em geral, quando a pessoa não entende, inclusive, às vezes ela tenta até fazer brincadeira, né? Tirar um sarro, desfazer, porque na verdade ela não entende. Aí ela, tipo assim, se o vizinho, o colega dela gosta ou já conhece um pouco, mas tu gosta disso aí, né? Então, assim, é complicado. Por outro lado, a gente tá aí para isso também, né? A gente tá aí para isso. E é complicado, assim, em vários sentidos, né? Eu fico muito triste, às vezes, até de perceber, né, o quanto que alguns gostos musicais que as pessoas têm fazem ou têm o poder de fazer mal para elas, né? E aí já entra até na questão neurológica, né? Do quanto que alguns ritmos e algumas letras, né, têm um poder assim destrutivo na vida das pessoas. E vice-versa, né? O quanto que a música clássica, dita clássica ou dita erudita, de uma forma geral, né? Entendendo que a clássica é um dos períodos da música, mas o quanto que isso tem o poder de melhorar a vida das pessoas, né? Inclusive, por exemplo, foi feito um estudo com as 4 estações de Vivaldi, onde as pessoas que leem ou vão estudar determinado conteúdo, e colocam as 4 estações, o índice de aprendizagem, de absorção, né, daquele conteúdo melhora em 30%. Olha só. Então, por que isso acontece, estudando, né? pessoal, Prendinho e Peão, que tá estudando pro concurso já sabe. Bota Ó, Vivaldi. a dica, Por Vivaldi. que isso acontece, né? Porque tem todo um estudo, claro que eu não vou explicar isso neurologicamente, né? Mas o cérebro ele trabalha de diferentes formas com diferentes estímulos, né? Então, se você está ouvindo, e a mesma coisa serve o oposto, né? Se você está ouvindo, você está habituado a ouvir aquelas músicas que te botam para baixo, que, né, descoordenado, aquela coisa toda. O que vai ser a tua vida, né? E as pessoas brincam, não, isso aí é assim mesmo, não sei o quê. Mas não, ela está inserindo nela todo um estímulo negativo, né? Sim. Então a vida dela vai para aquela direção, né? O termômetro da tua emoção e daí, às vezes, do teu dia. Exatamente. Ou da tua rotina, assim. Exatamente. Mas isso que tu traz sobre a música, ele é real em outros tipos também, né? Na literatura, no cinema. Em muitos, né? Muitos. É que às vezes, quando tem que pensar muito. A questão é assim, quando você tá no cinema, por exemplo, você vê uma cena bonita, né? E vem aquele fundo musical, assim, que vai te conduzindo, né? E aí tu vai arrepiando. E tu não se dá conta, né? Do poder que a música... que ela tá te conduzindo para aquilo ali, né? Seja pro suspense, seja pra emoção, assim, no sentido do drama, da felicidade. E isso, quando tu se dá conta, né, é muito legal, né? Porque tu meio que conscientemente tu tá ali, entre aspas, tu tá sendo manipulado, né? Porque a música tem esse poder também, né? E ao mesmo tempo tu cria um gosto por aquilo ali, né? Então, hoje em dia, as crianças, por exemplo, né, elas têm música clássica nos videogames, nos desenhos, né? Inclusive nos filmes, né, de uma maneira geral, e ela não se dá conta. Inclusive, ela ouve alguns instrumentos, gosta, mas ela nem imagina que instrumento é aquele. É um fagote, é um oboé, uma trompa, né? E é um instrumento que ela gosta de ouvir, e às vezes ouve várias vezes, às vezes até ela cantarola, né? Meu filho às vezes fica cantarolando coisas, mas ele não sabe o que ele tá ouvindo, né? Mas gosta, né? A vida seria muito triste se a gente não tivesse a música, né? Fiquei pensando agora. Muito triste. Seria. Se você imaginar qualquer cena de filme sem a música... Não tem como. Não tem jeito. Bom, então, já que estamos num podcast falando de música, e a vida seria triste sem música, mas nós temos um músico hoje aqui, fazendo parte dessa prosa de fundamento, que é o podcast da TV do Gaúcho à noite de hoje, com a Presto Produções. Ailton
é das cordas, mas já descobri que ele canta. E ele produz todos esses projetos maravilhosos que, se tu entrar lá na Presto, você já vai conhecer. E o Jax tem uma trajetória de músico que começou lá nos 8 anos, já vou dizer que já começou desde pequeno, quando ele pegou o primeiro violão. E hoje tem muitos projetos que fazem tu ser o artista que tu é e a referência que tu é, porque as pessoas te reconhecem, né? Olha aí, obrigado. Eu reconheço. Eu sou fã do Jacão, que nem a Fê fala, né? E eu queria que você Obrigado. tocasse pra nós. Vamos lá, então. Tocar uma canção... Deixa eu pensar o que eu vou tocar. Uma canção dos Irmãos Ramil, Olha. que foi, não coincidentemente, foi o primeiro arranjo do Arte Gaúcha que eu ouvi na época no MIDI ainda. O André Machado estava escrevendo o arranjo, e quando a gente escreve, não sei se tu conhece esse processo, mas é escrito hoje, existe um programa de computador para tu escrever os arranjos, e tu consegue tocar ele no MIDI, que são instrumentos eletrônicos, simulando como soaria, né, aquilo ali. E aí o Dé botou para tocar, eu chamo Dé porque ele é meu compadre, Dindo do meu filho. Sim. E aí ele, olha só, isso aqui na época ele ainda não era Dindo, porque eu nem tinha o Gui ainda, mas ele disse, olha só, isso aqui é o arranjo que eu tô escrevendo para esse grupo que eu te falei e tal, né? E que depois eu vim a conhecer o Ailton e todo o pessoal da Presto e participar. Olha só. E é muito bonita a canção. Nós vamos prosseguir, companheiro, medo não há. No rumo certo da estrada, unidos, vamos crescer e andar. Nós vamos repartir, companheiro, campo e o mar. Vamos, Ailton. O pão da vida, meu braço, meu peito, Tô me guardando. feito pra amar. Americana, pátria morena, quero tener. Guitarra e canto livre em tu amanhecer. No pampa meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar. Nós vamos semear, companheiro, no coração, manhãs e frutos e sonhos, pra um dia acabar com essa escuridão. Nós vamos preparar, companheiro, sem ilusão, um novo tempo em que a paz e a fartura brotem nas mãos. Americana, pátria morena, quero tener. Guitarra e canto livre em tu amanhecer. No pampa meu pala voar, esteira de vento e luar, vento e luar. Se mixa, né? Tu viu aí? Não. O Jackson A prosa tá boa e a água do chimarrão até acabou. Então, tem que continuar prosseando agora. E você que está em casa, espero que o teu mate aí esteja quente, na medida. E não esqueça de te inscrever aqui no canal do YouTube da TV do Gaúcho para continuar acompanhando. E já aciona o sininho aí, toda segunda-feira, 19 horas, tem podcast aqui no canal. Mas voltando aos nossos convidados, então... Tu foi de CTG por muito tempo ou podemos dizer que tu ainda é? Hoje não tenho nenhum grupo de CTG, mas fui por muito tempo, sim. Eu toquei, Renata, o Fegarte de 1996.
Quando fala Fegarte, Já entregou a idade. Já denuncia. toquei o Fegarte de 96, foi o primeiro que eu toquei. Primeira vez. Primeira E vez. com quem tu Aham. começou? Na época foi com o DTG Esperança. Que era aqui de Novo Hamburgo. né? Aham, exato. Que depois veio a se tornar o Fevale. A base ali. Basicamente. Isso, a base ali. Uhum. Agora não me lembro alguns, né? Uhum. Que uns iam para um lado, para outro. Mas ali do Sérgio, do pessoal, né? Isso Que aí. bacana, não sabia. Toquei essa parte aí. Toquei aqui em Novo Hamburgo no CTG Porteira Velha. Toquei. Bah, Tu é aqui da região, sou, né? sim, Então, sou daqui. nascido e criado? No Lomba Grande, sim, sou de Novo é? Hamburgo. Mas o Ailton não. Então, O Ailton largou um antes ali, mas é nem- que eu nem sou gaúcho. Não, eu sou paranaense. Eu vim pra cá com 9 anos, né? Mas sempre admirei muito, né? A música gaúcha e a tradição gaúcha de uma forma geral. E então, na verdade, um pouco da inspiração, né, para a criação do Arte Gaúcha vem dessa admiração, né? Porque eu sempre gostei muito de ouvir, né, a música gaúcha de forma geral. Tive contato, por exemplo, com o Vitor Ramil na época da Unicinos, né, na época da Orquestra Unicinos, que a gente fazia muito essa interação da música popular com a música erudita, e também vem daí, né, esse meu gosto e essa inspiração. Então, foi meio que decorrência, né? No fim das contas, né, a gente é fruto dos ambientes que a gente vai Que a gente frequentando e das se experiências. gosta. Dessas experiências, e a gente vai misturando, né, e criando coisas novas, né? eu lembro do Vitor Ramil com a orquestra da Unicinos, acho que na época do maestro Boécio ainda. Uhum. Nossa, a gente fez um concerto tão lindo lá nas Missões uma vez, foi espetacular. Pena que não tinha toda essa produção, a mídia e a qualidade dos vídeos, né? Mas foi lindo, lindo, lindo. Uma noite estrelada. Nossa. Fenomenal. Nesse eu cantei, inclusive. Olha, o olha coral aí, ó. cantou, né? Foi maravilhoso. Legal. Então, essa caminhada aí dentro da música gaúcha, vamos dizer, Regional. começou do arte gaúcha em diante, assim, profissionalmente falando, né? Mas com o pai e a mãe ouviam? Não? Não. Foi por ti Não, mesmo. nem chimarrão eles tomavam. Bah, Meu pai já é falecido, mas a minha mãe nem chimarrão toma. olha aí. Olha aí. É mais a influência, como eu já era adolescente, né? Mais influência de ver, assim, em festas ou em CTGs, né? De ouvir, assim. E no coral também, invariavelmente, se canta, né? Algumas coisas mais clássicas, né? Tipo veterano, né? Sim. Como é que é como é que é o nome daquela música? Ai, Jesus. Quem vai Não, dizer que o Ailton não é gaúcho, assim, de nascimento? Não. Porque ele tem todo um envolvimento com a cultura. Sim. Mas, então, Ele acho que tem é daí, né? propriedade quando ele fala, né? Uhum. Tem. Não, também a gente é da vivência, né? No fim das contas, só como pré são 20 anos, mais os anos lá na Unicinos. Então é uma vivência assim de longa data, né? Se for somar, aí já dá 32 anos, né? Quase. Sim, já tá 10 que ele vive com os gaúchos aí de bombástica que aparece lá pra tocar. Daí eles estão de fraquezinha. Quando eu era adolescente, meu sonho era ter uma bombacha, mas eu também eu não tinha. Eu não tinha contexto, né? Porque os meus amigos não frequentavam e tal. Então eu via, achava bonito, mas como eu não frequentava e também não. Né? Então. Tá, mas no Arte Gaúcho tu já usou bombacha? Claro. Sim. Quando era adolescente. Falando quando eu era adolescente. Isso uns. É interessante isso, porque se for pensar, tantos jovens que nasceram e se criaram no Rio Grande do Sul e não tiveram nenhum contato, né? O cara vem de lá, gosta, busca isso e cria toda uma história. Sim. Uma cultura. E tu vê, como tu vê, nem sempre. Por exemplo, às vezes nem sempre é influência interna, no caso da família, né? Às vezes ela é uma influência que vem externa. E às vezes aí também entra o papel, né, da gente estimular, levar o estímulo para até o lugar onde as pessoas estão, né? Porque, claro, se tu depender só do teu ambiente familiar, às vezes tu fica restrito. Meus pais, por exemplo, não eram muito de ouvir música. O meu gosto pela música clássica veio da minha irmã. Sim. Que tinha, na época, os vinis, né? Tinha aquelas coleções, Beethoven, Mozart. Olha! E a minha primeira experiência vendo, né, ao vivo, assim, eu fui assistir a Carmina Burana na frente da Assembleia Legislativa. Bah. Eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos. Essa foi a minha primeira experiência. Então, acho que uns 9, porque nós já estávamos aqui, né? Então foi uma experiência linda, né, de ver, assim, sei lá, devia ter pelo menos umas 250, 300 pessoas, porque é uma obra que exige uma grande orquestra, muitos coros e tal, né?
E dali começou meu gosto pelo canto coral, mas eu achava que era uma coisa meio fora da minha... E era, de fato, né? Ainda era fora da minha realidade, mas que eu não teria condições, né? E depois vim fazer teste e tal, comecei ali em 93. Então, Aí ele fez até teste, viu só? Teste. Na época tinha isso. Aí era uma outra realidade, né, também. Na época ainda existiam muitos coros aqui na região. Sim. Né? Muitos não, mas muito mais do que hoje, né? Sim. Mas também nem uma sombra do que já foi, né? Tanto que hoje, aqui na região ainda tem várias sociedades, né, de canto e tudo mais, mas algumas nem tem canto coral. Não tem mais. Pra te ver o declínio, né? Então, isso foi desde que eu comecei, assim, foi lomba abaixo, assim, em termos de participação, de uma forma geral, né, na cultura regional aqui. Pelo menos aqui na região, né? Antigamente, tinha uma época, quando eu comecei no coral juvenil, tinha festival, assim, no segundo semestre, principalmente, porque como é coro amador, né, ele demora praticamente um semestre para montar um programa, que normalmente todo ano é um programa um pouquinho diferente. Então, no segundo semestre, tinha encontro de coros quase todos os finais de semana. Era uma maravilha. Né? Eu adorava. Era o paraíso. Porque nós viajávamos e tal, então a gente tinha que constituir aquela comunidade coral ali, né, do grupo, no caso juvenil, e aí jovens, né, também. E também não tinha esses estímulos que tem hoje, né, de rede social, de internet, de celular, não tinha nada disso, né, então a convivência era muito mais próxima, né, das pessoas. E o coral é esse trabalho, né, das pessoas, além de cantarem juntos e estarem dispostas, né, a cantar juntos, se copiarem muitas vezes, né, quando tu é de um naipe, tem essa questão da convivência, então é um trabalho demorado, né. Isso de fazer qualquer atividade coletiva, né, exige todo um processo que te faz crescer de diversas formas, né? De fazer assim como cantar junto, fazer uma coreografia junto, fazer, às vezes, respirar junto para poder fazer um movimento que, né, que tá harmônico e tudo mais. Todo esse processo, né, tu leva junto para o que tu for fazer, né? É verdade. Então, é muito rico, né? Diferente pra do vida story. das pessoas, né? Diferente do story, só rola ali. Eu lembro que Reels. quando eu era piá, assim, muito se falava na história, talvez seja do teu tempo também, não sei se do Ailton, mas enfim, não sei como é que é na cidade, mas é isso. Mas acho que a gente mais ou menos regula até, mas enfim. Entregando aqui nessa mesa. Sim, mas eu lembro assim que até os professores comentavam que era difícil manter os alunos prestando atenção, porque a geração da televisão, né? Os programas de TV eram de 25 minutos e 5 de comercial, né? Então, os professores tinham que se programar para passar ali o conteúdo até 25 minutos, e daí naquele período de 5 ali é meio que um limbo, o aluno só vai, e depois ele volta a prestar atenção de novo naquela hora-aula que era de 50 minutos, né? E o que a gente vai dizer hoje nessa geração de... Nós sabíamos ele que eles estavam no paraíso, né? No paraíso, cara. O que a gente vai dizer hoje da geração de 15 segundos? Como é que tu vai apresentar qualquer coisa em 15 segundos? Não tem como, né? É complicado. É complicado manter a atenção das pessoas hoje em dia, de uma maneira geral, né? Não só as crianças, né? Infelizmente. Se fosse só as crianças, tava tudo bem. Trabalhar com cultura tem que ter coragem, né? É uma coisa que a gente tem que gostar. É propósito. É, né? É um propósito. Eu acho que como... Eu não sei se... Eu não posso falar por outras profissões, né? Mas a cultura, de uma forma geral, tem que ter propósito, porque... Propósito. Quando a gente está aqui, né? Para quem acredita, né, nesse plano, né? Nessa vida aqui, e com certeza a gente não está aqui só por nós, né? A gente está aqui para aprender individualmente, para crescer, para se desenvolver, mas também para ajudar as outras pessoas, né? O lema, a Lúcia, sempre que tu vê a Lúcia falando assim do que ela faz, ela sempre vai falar uma frase do Fernando Brant, né, e do Milton Nascimento, que é: toda vida existe para iluminar a vida de outras pessoas que você encontrar, algo nesse sentido, né? Então, a gente passa pelas pessoas, as pessoas passam por nós, né? E o que vai ficar daquilo ali, né, é o que tu tá se propondo a fazer. Né? Seja no que você for fazer. Então, dentro da cultura é isso, né? Tu tem que mostrar, ou fazer de tudo para mostrar o que tu tem de melhor ou o que tu consegue fazer de melhor, né? Seja, no meu caso agora, né, mais produzindo do que tocando, no caso do Jackson tocando e cantando, enfim, mas fazer da melhor forma possível para impactar a vida das pessoas. Como isso vai chegar nos ouvidos e quando, né, em que impacto isso vai ter na vida da pessoa, a gente não tem como controlar. Né? Só pode fazer o melhor que a gente conseguir. A gente sabe que o nosso papel é fazer aquilo. Então, e porque a gente acredita, né? Simples assim, né? Porque a gente acredita. Acredita.
Bom, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Presto, @presto.produções ou @presto premium, qualquer um dos dois. Presto Prêmio é muito chique, né? Vamos É. combinar. A Presto Premium, para quem não. As pessoas às vezes perguntam, né, por que dois perfis, né? Que a gente tem o perfil da Presto.produções é o perfil principal, né? Que trabalha mais essa parte, a veia cultural, né? E tem todos os projetos e tudo mais. E tem a Presto Premium trabalha mais com a venda dos serviços, né? Inclusive do Arte Gaúcha. Então, como é muita coisa, né? Pra gente não misturar as estações e não confundir as pessoas, né? Porque são públicos relativamente distintos, né? Quem contrata, quem busca contratação de serviços, de quem está ali para fazer uma oficina de música, para fazer aula de música, Perfeito. ou para assistir os concertos, né? São públicos diferentes. São públicos né? diferentes, a gente não quer confundir a cabeça das pessoas. Muito bem. Então pode seguir os perfis, conhecer o trabalho mais a fundo. Tem novidades sempre, porque eu acompanho. Sim. Sempre estão colocando novidades lá. Eu quero dizer que eu desejo vida muito longa ao Arte Gaúcha. Faz a gente... Sabe a impressão que eu tenho? Que projetos assim, como o Masbá, como o Arte Gaúcha, eles fazem a gente voltar a se apaixonar pela música regional. E quando eu falo música regional, obviamente, prenda que sou, eu falo muito da música, né, nativista, tradicionalista, mas eu também falo desses clássicos do rock, do pop, que o Arte Gaúcha apresenta no Urbanos, assim. Uhum. Que são muitas coisas que às vezes eu não vivi. E o meu pai, quando ele assistiu Urbanos, ele falou, ele disse, sabe, é uma outra cara. Tocou ele. É uma e meu pai, assim, não é uma pessoa muito versada culturalmente. Então, é interessante, né? Tu ver tão próximo da gente. Como é poderoso, né? Isso. Legal. Como é poderoso. Eu fico muito satisfeito quando eu ouço esse tipo de depoimento. Bom, vida longa, muito obrigada a vocês por terem vindo, aceitado a gente prosear um pouco, falar sobre esse trabalho que vocês fazem. Eu sempre falo que os nossos convidados são personalidades da nossa cultura, pessoas que a gente aqui na TV do Gaúcho admira, e que eu admiro um pouquinho mais, já que sou eu que tenho que entrevistar, né? Então, a gente faz esse trabalho, mas nem sempre a gente tem intimidade com o artista, com a pessoa que a gente admira e que a gente conhece da arte, porque somos público, ele tá lá no palco. Então, quero agradecer vocês por terem se disponibilizado a estarem aqui conversando, tendo um pouquinho diferente essa interação comigo e com a TV do Gaúcho, e também com quem está nos acompanhando em casa. E eu quero terminar pedindo música. Música? Na verdade, eu não vou pedir música, eu vou deixar tu nos surpreender. Ai, ai, ai. Deve ter lá quando tu tá no espetáculo do Arte Gaúcha que o pessoal mais gosta. O pessoal mais gosta, diz aí, Hilton. Me ajuda nesse sentido. O pessoal mais gosta ou o pessoal mais pede? O pessoal mais pede, eu não... Bom, mas aí é questão de gosto. Vamos lembrar alguma coisa. Eu só sei do que eu mais gosto. Então, pode ser? Vai, Ailton, tu pode pedir música hoje. Eu vou pedir outra do Vitor, então, Estrela. Ai, eu adoro. Sabe a letra? Claro que ele sabe. A tua voz é melhor. Tentar. Estrela, estrela, como ser assim? Tão só e nunca sofrer. E aí? Brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é. Lembra a letra? No corpo nu da constelação estás sob uma das mãos e vais e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber
que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor, melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. Eu canto por poder te ver no céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui com essa canção. Arrepiar, né? Essa música é linda demais. Bonito. Muito bonito. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Nós que Prazer todo agradecemos. E agradecer a você, que é aí da sua casa, cevou o mate, prosseguiu com a gente nessa segunda-feira especial. E tu já sabe, continue nos seguindo nas redes sociais. Semana que vem estamos de volta.